Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino Saudade. O Destino Saudade vai sobrar o Natal e muito boa companhia. Rui, nós temos aqui um dos nossos heróis de infância e adolescência, uma pessoa que nos fez muitas vezes feliz por aquilo que jogava, pela forma como falava, por estar também nas nossas cadernetas, que nós tanto estimamos, e é com muito orgulho que nós temos aqui hoje connosco o Vítor Paneira. Vítor, muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade do 0-0. Não, uma grande referência. É um gosto estar consigo. Das estatísticas em Portugal e no mundo, digo eu. E eu e o Rui queríamos mesmo que fosse o Vítor, por vários motivos. Diria que o principal é mesmo explicar a forma como o Vítor driblava, como é que ia para cima, porque temos todos na cabeça aquela sua finta curta. Finta curta. Essa era a finta que toda a gente dizia sempre que era a mesma finta. Toda a gente e resultava sempre. Toda a gente a conhecia, era a única, mas era aquela que eu fugia sempre ali nos centímetros, ou meio metro, eu conseguia fugir em cima da linha por aquela finta curta. Era uma imagem de marca que eu tinha, era essa finta curta. A capacidade também que eu tinha de ler o jogo, acho que acima disso eu tinha essa capacidade enorme. E fui durante muitos anos o rei das assistências em Portugal. Portanto, não era fácil ser o rei das assistências em Portugal. Eu tinha essa característica que me fez ser muitas vezes reconhecido como o rei das assistências em Portugal. Vítor, para quebrarmos o gelo, que já não existe, mas enfim, é uma expressão, gostava de lhe mostrar esta caderneta. Para quem não está com a imagem, é uma caderneta que tem a Seleção Nacional e o Vítor, obviamente, está aqui. Fez 44 jogos pela seleção, 4 golos, esteve no Euro 96. Ao ver isto, o que é que sente? Que memórias lhe vêm assim imediatamente? Vêm as minhas memórias de menino. Se eu fosse acertar no Euro Milhões, eu acho que acertei no Euro Milhões da minha carreira desportiva. Porquê? Porque o meu sonho era jogar no Benfica, porque sou benfiquista, e o meu sonho era chegar à seleção portuguesa. E cheguei. Não queria mais que isso. Hoje em dia o Benfica e os clubes grandes em Portugal são um ponto de passagem. Eu acho que o limite para mim, e continuo a pensar que o limite para mim era chegar ao Benfica e à Seleção Nacional. Portanto, eu cheguei naquilo que eram os meus objetivos. Daquela altura eu cheguei ao limite máximo. E ainda por cima jogou um europeu? Não cheguei a jogar no europeu, tive a presença, fui o único jogador. Pois, claro. Fui o único jogador, um bocado incompreensível isso. Também fica aqui acabei por ser o jogador com os melhores resultados, tinha sido considerado o jogador do campeonato e acabei por não jogar um único minuto nesse europeu. Fico triste, fico contente e muito satisfeito por estar presente numa fase final, mas deveria ter jogado um bocadinho. Mas pronto, isso é... Diga-me só uma coisa, que é uma pergunta que tenho há muitos anos. O Vítor é o número 7 desse europeu e o Figo é o 20. Havia alguma discussão, debate de ideias, não é discussão feia, digo, um debate sobre o número, ou era ou o Vítor já era uma instituição e então as pessoas respeitavam o 7 era o Vítor? Eu acho que havia ali alguns 7, o Sapinto era o 7 na altura, pois, é verdade. o Figo era o 7 e eu era o 7. Eu acho que o Figo teve uma atitude muito, muito correta, nem sequer quis competir, porque houve ali uma situação do Very Leite na final da Taça de Portugal. Certo. E então a opção de nós, futebolistas, ajudarmos a família do falecido foi leiloar as camisolas, os números, e nós, quem quisesse, oferecia o dinheiro. O Figo desistiu logo, disse que não ia lutar pela 7, o Sapinto ainda tentou uma ou duas vezes, mas também sentiu que naquela altura o único 7 que havia, o verdadeiro 7, o Figo depois saiu já naquela frenadeira, era o Vítor Paneira, que já vinha sendo o 7 na seleção há alguns anos. Claro. E depois no Benfica sempre, não é? E antes também? A Famalicão? Não, era o 10 no Vizela, eu era o 10 no Vizela. Okay. Mas o 7 foi o número que eu cheguei ao Benfica e gostei e fiquei. Na altura era difícil manter os números, porquê? Porque os números eram de 1 a 11, claro. Eram rotativos, não tínhamos números fixos. Felizmente eu fui sempre uma pessoa com poucas lesões e joguei sempre com o meu número e fui sempre titular. E quem é que era o 7 do Benfica quando chegou, ou nos primeiros tempos? Quem é que? Outros 7? Outros 7, quem é que chegou lá?
chegou já o Abel, uma outra vez, quando é de início. Sim. Abel Campos. Mas depois fiquei com o 7 e ficou. Depois afirmaram Sim, é o seu número de referência, porque toda a gente fala do número 7 do Benfica, fala do Vítor Pereira. Vítor Pereira para mim é o 7. Claro. Como no Porto era o Jaime Magalhães, também era o 7. Nem mais. Associamos muito. Ficamos com essa. E agora uma questão relacionada com o início da conversa do Pedro sobre a finta curta. Nos treinos, quem é que era o defesa a esquerda que ao longo da história e causou mais problemas ou pelo qual era mais difícil passar? Mas em termos nacionais e internacionais também? Nos treinos do Benfica. Nos treinos. O Schwartz era mauzinho. Passavas a primeira, a segunda já levavas fruta. A segunda já levavas fruta, já não passavas a segunda. Tinha o Álvaro Magalhães também, mas o Álvaro Magalhães já estava numa fase mais avançada. Mas o mais difícil é aquele que passas a primeira, a segunda já começas a levar fruta, acabou. Isso também é bom, não é? Para aprender. A gente começa logo prepara-nos logo para o que vem de frente. E já agora os adversários, agora sim, nacionais e internacionais, aqueles que mais... Nacionais, aquele que eu não pelo jogador que me criasse grandes dificuldades, mas pela forma aguerrida como ele jogava, que era o Loreta, não sei se recorda. Loreta. Okay. Eu recordo num jogo no Gil Vicente, no antigo estádio do Gil, a bola é ao centro, 0 minutos de jogo, 0 segundo. A bola sai, a bola é colocada na direita. O Loreta, o terreno tinha sido no inverno, estava muito empapado. Antigamente os relevados não eram a excelência que é agora. A bola vem para mim, a bola ressalta ali, levanta um bocadinho. O Loreta dá-me um carrinho, vira-me, a bola vai para o ar, ele põe-se a pé e dá-me um carrinho na cabeça, e logo, puma, deu logo duas para marcar logo ali. Mas normalmente ele era sempre expulso comigo. Depois eu ia para cima dele até arrebentar. E ainda chegou ao Porto, Loreta, depois não chegou? Chegou ao Porto. E o mais difícil de todos é o Maldini. Esse era completamente um caso à parte do futebol. Classe. Porquê? Por posição, por força? Por força, por qualidade, por inteligência, por agressividade. Eu acho que toda a gente já reconheceu sendo um dos melhores jogadores do mundo. Fisicamente era muito alto. Mas leal? Leal, sempre. Tivemos alguns confrontos, quer na seleção, quer no Milan também. Pois, Benfica-Milan. Recordo-me do Branco no Porto. Levou com o Branco algumas vezes, não? Pela frente. O Branco também era durinho, não era um jogador, na minha opinião, que defendesse muito bem. Destacava-se mais pela qualidade no jogo, pela execução das bolas paradas. Tinha algumas deficiências defensivas. Já agora, uma questão por falar nisso. O que era o futebol nos anos 80 e 90 do conhecimento prévio do jogo? Ou seja, está-me a dizer que o Branco não era bom a defender. Não era tão bom a defender. Não era tão bom a defender. Mas vocês, quando entravam em campo, já tinham essa indicação: olha, o Branco não é bom a defender, portanto vamos explorar mais esse lado. Nós já trabalhávamos. Já havia essa componente. Com essa dinâmica. Normalmente era o Jorge Castelo, que era o nosso. Bem sei. Era aí que eu queria também chegar. Era essa a pessoa que de facto estudava o adversário com vídeos. Mesmo as equipas internacionais, ele ia observá-las fora. Recordo que nós temos uma eliminatória qualquer contra uma equipa da Europa, para as competições europeias, uma equipa modesta. Sim. Mas pronto, a gente era modesta, mas tínhamos que os respeitar. E então o Jorge Castelo a falar sobre a equipa tem um lateral direito muito agressivo, muito bom, rápido, 2 centrais fortes no jogo aéreo, batem tudo, transponíveis, lateral esquerdo, possivelmente os melhores deles todos. No meio campo, 2 jogadores grossudos a jogar com qualidade, está por ali fora. Era uma equipa temida. Vamos jogar contra o Real Madrid. Vamos jogar contra o Real Madrid. Muito bom. Ó Vítor, antes de avançarmos na nossa conversa, a primeira caderneta que temos com o Vítor é esta, da época 88-89, em que o Vítor está aqui mesmo com cara de menino. Cromo número 25, certamente já o 7 nas costas. Não, possivelmente este jogo é o meu primeiro jogo. E pelo estádio, parece-me Portimão. O meu primeiro jogo é em Portimão, jogo número 11 nesse jogo. Porque não havia mais ninguém. Portanto, nem sequer era preparado isto, ou seja, o fotógrafo ia lá e tirava durante o jogo uma fotozinha. Era sempre os mesmos, era o Capello, o Nuno Ferrari, que eram os nossos fotógrafos, gente espetacular, gente do mundo do futebol com um trato incrível. Isto foi eventualmente nesse jogo. Para aí dos primeiros jogos que eu fiz, não tinha que ser fora esse jogo. E deve ter sido isso. Isto acontecia, ia lá tirarem as fotos quando era para... Por exemplo, tem esta aqui, que é do Veloso, isto é no nosso campo de treinos. Esta também aqui, do Moser. Do Moser. Portanto, tem algumas que são tiradas, eventualmente não jogaram, aconteceu alguma coisa e foram
foram depois completar A Carolina, a sua filha, dizia há pouco que lá em casa tem algumas coisinhas destas. Gosta de ver isto? Valoriza ou é mais a família? Não, valorizo, tenho tudo, muitas fotos. Eu tinha uma amizade muito boa e muito forte com o Nuno Ferrar, toda a gente conhece. Então ele fazia sempre muitas fotos, ele estava sempre nos nossos treinos, no Estado da Luz, etc. Então quando arranjava, trazia-me muitas fotos dos jogos, dessas coisas. Eu tenho para lá fotografias, às milhares delas, e tenho muita coisa muito bonita de muitos jogos internacionais, nacionais, coisas muito bonitas. De vez em quando dá a nostalgia de ver e começar a ver aqui. Já vou passar outra vez a bola ao Rui, mas gostava que o Vítor falasse sobre este senhor, porque eu sei que era um dos seus ídolos de infância. Os meus ídolos eram o Carlos Manuel, o Chalana e o Diamantino, eram os três de infância. O Chalana, eu conheci da minha ida para o Benfica quando é o regresso do Chalana ao Benfica. E o Benfica veio jogar a Braga, muito próximo do final do campeonato, e ali anunciam o regresso de Chalana, mais não sei o quê, e um tal de Vidor Paneira que não era conhecido. Mas pronto, toda a gente muito entusiasmada, naturalmente, com o regresso de Chalana, porque ele era um fenómeno, possivelmente a seguir ao Eusébio, é o jogador que nós olhamos como uma das maiores talentos, maiores referências do Benfica. E depois joguei com ele, partilhei com ele 2 anos. Era um jogador que já estava com alguma dificuldade quando veio para o Benfica, mas fazia coisas incríveis, continuava a fazer coisas incríveis. E era de uma humildade, também uma humildade muito grande. Portanto, o Chalana foi um privilégio ter jogado com ele. Ele está ligado ao nascimento do meu filho Vitó, porque no dia que nasce o meu filho Vitó, nós vamos jogar a Belém e ganhamos um 0. Chalana que faz o gol. É giro. Penalti, 0. Giro. Ok, boa. Giro. E já agora, quando o Vítor Paneira ainda não era jogador profissional, era júnior, era juvenil, ia ver os jogos do Famalicão, ia ver outros jogos, como é que... Eu via os jogos todos do Famalicão. Sou famalicense. Fui ver alguns jogos do Benfica e recordo-me, se fosse hoje era impossível, de ir a Guimarães ver um Vitória Benfica, e eu tinha, sei lá, 13, 14 anitos. E fui com um senhor que tinha lá uma oficina ao pé de casa, que era benfiquista, e fui com ele deu-me boleia, e eu andei lá no meio, uma bandeirola do Benfica. Por acaso ainda não se passou nada, mas agora que eu ponho a pensar no que me poderia ter metido. E fui ver esse jogo do Benfica. Fui ver os jogos da seleção, chegou a treinar também em Guimarães, eu ia ver os treinos da seleção. De que tempo é que era esse? Era um tempo de quem? Do tempo de Carlos Manuel, desta tribo toda, okay, que eu ia lá ver. Só estar, recordo-me, uma recordação que eu tenho de memória visual que nunca mais vou esquecer, foi o Benfica fazia estágio em Braga no Bom Jesus. E o meu pai, um domingo de manhã, leva-nos, porque aquilo era uma romaria para ver, o Benfica fazia estágio para ver, os jogadores não andavam cá fora, né? E uma das coisas que eu recordo foi o Moinhos estar à janela. Portanto, para mim foi uma das coisas mas tem uma muito pior. Eu vou para Lisboa, chego a Lisboa, vou de carro com a minha mulher, chegamos e vamos a conduzir, de carro, e olho para o lado, estava o falecido Vítor Damas. Eu assim, olha, está ali o Vítor Damas, não é possível. Quer dizer, era impossível chegar aos jogadores daqueles. Eu assim, o Vítor Damas, não pode ser ele. A minha mulher, não pode, porque tu também estás aqui dentro. Assim, mas é o Vítor Damas. Eu assim, o Vítor Damas. Uma personagem que ele... Lindo. Era uma coisa impressionante ver isso. Que metia respeito. Ali na caderneta identificou o Veloso no centro de treinos, né, do Benfica. Qual é que era a pressão dos sócios? Porque na altura os sócios iam ver os treinos, não é? A pressão boa e má. Como é que o Vítor e o Benfica lidaram com isso ao longo dos anos, face aos sucessos ou insucessos? Porque era tudo aberto, não é? Aquilo era tudo aberto. Nós, mesmo para ir para os treinos, nós tínhamos que ir só para o campo número 2, nós tínhamos um túnel que dava por baixo do acesso de quem subia a rampa do Estado da Luz. De resto, quando íamos para o campo número 3 ou número 4, nós tínhamos que ir fora do estádio, ao ar livre. Passávamos no meio dos sócios. Tinha coisas boas, quando era os clássicos, jogar com o Sporting, tinha muita gente. Sei lá, nós às vezes tínhamos 2, 3 mil pessoas a ver os treinos ali por fora. Incrível. Tudo ali à volta do estádio, porque as pessoas faziam daquilo a vida deles. Iam ali, viam ver os treinos. E nós tínhamos ali gente, nós íamos a pé, quando eram aqueles grandes jogos, para incentivar. Quando a gente corria mal, aquilo era... Passava ali. Mas isso fazia-nos crescer. Quando se fala hoje em dia a pressão de jogar no Estado da Luz, o Tony sempre me tentou proteger nessa altura, e eu depois fui percebendo
Porquê? Porque ele explicou-me, porque jogar no Estado da Luz, tu podes ter, o teu primeiro momento pode ditar a tua carreira no Benfica. Ou gostam ou odeiam-te. Corre-te mal, dificilmente vais conseguir mudar aquilo. E ele teve-me a preparar. Eu recordo que o primeiro jogo que nós fazemos lá é com o Vitória, que nós vamos jogar ao Espinho e empatamos 2-2. Tínhamos adiado a primeira jornada por questões financeiras, fomos para os Estados Unidos. Depois jogámos com o Vitória de Guimarães, empatamos 0-0. O Silvino defende um penalti e eu estava a aquecer para entrar e estava todo entusiasmado porque eu queria entrar. Portanto, eu ainda não tinha noção sequer do que aquilo representava, mas vi muita gente ali a cair só por jogar ali no Estado da Luz. Pois. Não era fácil. O Vitor deu aquele exemplo há pouco em off, não sei se quer mencionar o jogador ou não, mas pode, pelo menos a história acho que vale a pena contar. Sim, para percebermos não vou dizer só quem é, por questão de respeito, mas nós tivemos um jogador, fazemos uma eliminatória, não sei se é da Taça de Portugal ou Internacional, com uma equipa modesta. Portanto, ali rodou-se, o Eriksen rodou a equipa, e houve um jogador que pediu para sair ao intervalo, não conseguiu fazer um passe. Foi das coisas que eu nunca tinha visto no futebol, nunca vi. É impressionante. Quando se fala em pressão é isso, Sim, não gerir bem, não é? Bloqueou e ali morreu completamente o jogador. Sendo que nos treinos jogava normalmente, não é? Nos treinos normal. Tinha talento normal, até? Tinha talento, tinha qualidade. Chegou ali e bloqueou. Os jogos, eu recordo a menor assistência que eu tive no Estado da Luz foi um Benfica para a Taça com o Riachense. Nós temos 47 mil ou 55 mil pessoas. Que hoje em dia é casa cheia. Hoje em dia é estádio cheio. Pois, claro. Estamos a falar com o Riachense. Esse não foi um jogo do Ricky e marcou muitos golos, não? Sim. Já agora o Ricky? Que era até o Ricky. Como é que passou pelo Benfica sem se fixar? Ele tem uma lesão nos Estados Unidos. Já vamos fazer um torneio e jogamos no sintético. Ele faz uma lesão com alguma gravidade. Na altura os sintéticos não era como são hoje, era mais alcatifa. Ele faz lá uma lesão num jogo, uma entorse gravíssima. Ele perdeu ali o caminho. Ele era muito forte fisicamente. Muito. E ali perdeu-se. Um jogador que era uma capacidade física rápido. Podia ter sido um jogador a impor-se facilmente no Benfica. Lembra muito bem dele no Boa Vista, que foi... Sim. Fez um desafio. No Benfica, curioso, não tenho nenhuma imagem do Ricky. Eu sei que passou por lá, mas não me lembro sequer. Nesse dia, não sei quantos golos é que... 6, acho eu. Foram 6 golos. 6 golos? Ele era muito forte. Porque foi 14-1. Foi. Ok. E estavam 40 e tal mil, ou 50 mil pessoas no jogo. Sim. Vítor, há pouco contávamos a mim e ao Rui a história da sua entrada no Benfica, que eu acho também é curiosa, e acho que pode contar, não há problema nenhum. Como é que esse processo se desenrolou? Aos olhos de 2023 até é uma coisa assim estranha, não é? Tudo é estranho. Hoje já, possivelmente, não era possível. É preciso ter, a sorte tem que estar associada sempre. Às vezes não chega só a ter qualidade, é preciso ter sorte. Tudo começa num jogo de um treino da seleção. A seleção faz os treinos. O treinador era o Juca, o Oliveira era o adjunto, ou fazia parte da equipa técnica. E faz-se um treino no Norte em que cada equipa do Norte, da segunda divisão à primeira divisão, colocavam 2 jovens para treinar em Famalicão. Então o Braga mandou 2, o Porto 2, o Braga, o Vitória e tal, tudo que fosse, eles mandaram 2 jogadores cada um. E eu e vai outro jogador de Famalicão, que era o Ferrão. Fomos os 2 a essa, e perspectivavam até uma carreira muito mais promissora que a minha, porque ele era rápido, já não jogava na frente, era rápido, era agressivo, e eu era completamente o oposto. Era rápido, mas era um jogador mais talentoso. E faz as 2 equipas e começam a jogar e tal, banco de um lado, do outro. E eu fui a esse treino para apanhar uma camisola da seleção. O meu objetivo era apanhar uma camisola da seleção. A verdade é que aconteceu isto. Lesiona-se um jogador do meio campo e o Oliveira vira-se à minha equipa. Quem é que daí joga aqui no meio campo e tal? Portanto, eles nem sequer estavam documentados. Eu jogo assim, joga assim. É impressionante. Eu levantei assim o braço, ninguém levantou, eu levantei assim, então, anda rápido, quer sair rápido e anda. Eu e fui. E estava o Pérez Bandeira na bancada a ver. O Pérez Bandeira não perdia nenhuma dessas oportunidades de ver os jogadores. E curiosamente o Pérez Bandeira fica muito próximo dos meus colegas de equipa de Famalicão. Então eu começo a andar e começo a fazer a primeira e os meus colegas já vai começar. E o Pérez Bandeira ficou assim, vai começar. E eu comecei a tratar aquilo tudo e tal. Ficou tudo assim, olha.
E o Pérez Bandeira, então, isto é o pão nosso cada dia no treino. Ele acaba disto, vai arrebentar com o treino todo. A verdade é que eu arrebento com o treino todo. O Oliveira chamou-me depois e tal, convocatória para Toulon, e eu convocado para aquele treino. Espetáculo. Entretanto, o Pérez Bandeira vai para baixo, pá, eu vi um miúdo, pá, treino Famalicão, não sei o quê. Pá, temos que ir buscar o miúdo. É uma aposta, não é caro. Que idade tinha o Vítor na altura? Eu tinha 20 anos. 20 anos já. 20 Já? anos. Aos olhos de hoje, já é um jogador... Já é um jogador já com... Eu também eu tenho uma época de juvenil e uma de júnior. Não tive formação contínua desde baixo. E então, aí depois passa-se isto, o Famalicão não chega a acordo, então, isto não vai dar águas de bacalhau e tal. Entretanto, o Vizela, não sei até se foi combinado com o Benfica, não sei. E passa-se esta fase de eu chegar a acordo com o Vizela, uma sexta-feira, o Vizela deu-me o triplo que eu estava a ganhar no Famalicão, e na segunda-feira liga o Pérez Bandeira para a casa dos meus pais. Eu não estava na casa da minha mulher, que na altura era namorada, e então vim para cá da espera ele disse que ligava às 8h30 da noite, e vim à espera do Benfica, meu pai é do Benfica e tal, daqui para lá toca o telefone, atendi e tal, Vítor, tudo bem, boa noite, tal, aqui é Pérez Bandeira, sou do Benfica, diretor do Benfica e tal, eu assinei para o Vizela, assim, mas isso não tem problema, nós temos umas ótimas relações com o Vizela, você quer vir para o Benfica? Assim, quer vir para o Benfica? Mas é que eu nem discuti, eles meteram-me o preço, que eu nem discuti valor nem nada, o que eles me deram eu queria ir para o Benfica. E eles metem e diz, pronto, então a gente vai entrar em contacto consigo, vamos resolver o problema com o Vizela, não se preocupe. E eu fiquei naquela dúvida se teria sido as pessoas de Famalicão, porque eu depois tinha saído, quando cheguei a acordo, a gozar comigo. Passando 3 ou 4 dias, depois vou a Vizela, porque eles tinham comprometido pagar-me algum dinheiro, em dinheiro, adiantar as luvas. Uhum. E o tal diretor do Vizela, o Jorge Oliveira, veio ter comigo, então, mas para o Benfica, pá, foi eu que tratei tudo. E eu assim, afinal é verdade. Está tudo resolvido com nós, que já vais ter que ficar cá o ano e tal. Assim, afinal isto é verdade, não é mentira. Entretanto, o Pérez Bandeira depois liga-me, eu tinha que ir a Lisboa assinar, mas depois ia para a seleção para Toulon. Pronto, assinei antes de ir para Toulon, e segui para Toulon. Depois no Toulon também dei nas vistas, no torneio de Toulon. E a partir daí depois regresso, jogo um ano no Vizela. Na segunda divisão. No pelado, na segunda divisão, num pelado muito pequenino. Era o pelado mais pequenino que havia em Portugal. Faço 15 golos, nessa época ainda fiz 15 golos, depois vou para o Benfica. E jogou com o Famalicão nessa segunda divisão? Vizela, é Famalicão? quando o Famalicão sobe e depois desce por aquele caso que houve na altura. Cavaleiros, etc. E Toulon, que seleção é essa? Que outros jogadores é que havia? Pacheco. O Pacheco, que jogou consigo no Benfica? Do Benfica, que também foi nessa seleção, foi mais... O Pacheco era do Portimonense na altura? Sim, do Portimonense. Acho que foi o Augusto também, do Portimonense. Sim. E o que é que fizeram a seleção? Nós passámos à fase seguinte. Eu ia casar, estava a ver que se a gente fosse à final tinha que adiar o casamento. Eu não decidi se queria continuar ou se queria vir embora. E fizemos uma campanha porreira. Esse é o primeiro contacto internacional que eu tenho. Okay. Com a Itália, dizia? Jogamos com a Itália também. Estava a ver se chegava a essa equipa de Toulon, mas sim. Para ver quem é que eram os outros integrantes. Vê lá. E já agora? Até mesmo em Toulon estou com uma das referências dos grandes jogadores que passaram no torneio de Toulon. Depois eles referenciavam ao longo dos anos os jogadores que passaram por Toulon, mas depois fizeram carreira e foram grandes jogadores. E o selecionador era o Juca com o Oliveira, ainda, em Toulon? Em Toulon era o Oliveira, acho eu. Pois, em Toulon. Era em Toulon. Fizemos uma boa campanha, eu joguei depois os jogos e a partir dali. O primeiro jogo não joguei, entraram as cobras todas, mas depois comecei a jogar. Nós temos aqui 3 jogos do Vítor nesta edição de Toulon, 87. Eu fiz 4 jogos, não é? Acho que é 3 a 4 jogos que eu tenho. Assim. Mas eu tenho que fazer aqui o login, não estou com o login, é por isso que não estava a aparecer. Não estás, pois. Vítor, mas voltando aqui ao seu Benfica, há pouco falávamos do Chalana, e a verdade é que quando o Vítor vai para o Benfica, abre a porta do balneário, estou a imaginar, como é que é? Ver o Fernando lá sentado e as outras trutas todas, aquilo era só... Era intimidador. Eu recordo quando nós fomos só os exames médicos. Tinha que ser uma pessoa também já com um perfil, com personalidade, não é? Para aguentar... Eu acho que a personalidade ali é estar discreto, quietinho, não fazer mal nenhum. Eu fui lá, eu vou ao Benfica a um treino, eu e mais 2 ou 3 jogadores que fomos logo a sair à Liga dos Campeões, o Benfica perde a final
em Stuttgart. E então convoca-me a mim, ao Tiano e ao Vitinha, que era um jogador de Moreirense, baixinho, rápido, para ir a 2 ou 3 treinos a Lisboa. Então o Benfica levou-nos lá e meteu-nos numa pensão. E depois nós íamos de táxi para o estádio e equipávamos no balneário adversário. Portanto, nem sequer não tínhamos qualquer contacto com a equipa. Incrível. Então quando íamos para o treino, é que eles vinham-nos chamar e nós lá íamos outro túnelzinho, depois chegámos lá acima e víamos aquela gente toda ali, que tudo monstros, não é? Tudo que nós víamos nos cromos, nas televisões, estava ali tudo à nossa frente. Envergonhadinhos e tal. Eles, estão em 3 miúdos para treinar connosco. O Vítor, o Tiago e tal. Nós olhávamos para eles, não é? Começámos a correr 10 minutinhos à volta do campo. O treinador era o Johnny Mortimer. Tal. Daqui a pouco, não vou dizer quem. Johnny, acaba esta merda, pá! Mas com palavras por meio. E eu assim, falo assim para o treinador, toda coisa. Pá. Depois dali fizemos os treininhos e vim-me embora. Fiquei no Vizela essa época. Portanto, sei que o Pérez Bandeira me ligava sempre depois dos jogos. E lá embaixo era, o menino mais um golinho, o menino mais 2 golinhos, o menino mais... Sempre a falar, o menino tumba, já vai com 15 golos. Pronto, eu chamava-lhe o padrinho, ele adorava-me, o falecido Pérez Bandeira. Mas depois tive a felicidade de ter o Tony também, que acreditou, claro. Que não me deixou sair na altura. Eu recordo-me que eu fui ganhar 350 contos para o Benfica, tinha que pagar a casa, que nem casa me deram, portanto, e as casas em Lisboa não são propriamente baratas. E tinha que gerir a casa, como pagar a renda, pagar as minhas despesas todas, e sabia que os outros jogadores que vinham todos tinham casa, mas pronto, era o querer ir para o Benfica, valia mais que tudo. Claro. E quando vou para o Benfica depois, que estou com eles, o Tony não me deixou sair. Houve um clube que me ofereceu 1000 contos na altura. Português. E o Tony percebeu quem era o Vítor Paneiro. Disse, podem levar os outros todos, ele não sai, ele fica cá. O Tony, para quem não o conhece, parece ser de facto um senhor especial. Eu acho que todos nós temos um carinho enorme pelo Tony. O Tony é da bola. Acho que tem uma parte dele que nunca deixa de ser. Sabe que foi jogador, sabe o que sofre muitas vezes os jogadores, porque nem tudo é perfeito para o jogador. Eu costumo dizer que nós temos a melhor profissão do mundo. Muita gente cria a nossa profissão e nós temos sempre que dar o máximo e sabermos que temos que valorizar aquilo que temos. Não é, nós somos os privilegiados quando jogamos futebol. Sim. Tudo nos passa ao lado. Nós só temos que nos focar naquilo. E às vezes, hoje em dia, os jogadores, é tudo muito fácil, com todo o respeito, mas é tudo muito fácil. Há uma questão que eu ponho muitas vezes aos jogadores, que é: eu, se não tivesse trabalho, se eu não jogasse, eu tinha problemas para ter clube na época a seguir. Eu não sabia bem onde é que ia jogar. Hoje em dia, os jogadores não se preocupam com isso. Pois. Ligam para os empresários: não estou insatisfeito. Empresário, mesmo que não jogue, põe no outro lado qualquer, não vai ganhar mais. Portanto, não há o lutar pela uma carreira, não há o lutar por querer ser, para ter sucesso, por crescerem, para terem melhores condições. Muita gente não luta no futebol. Ô Vítor, voltando um bocadinho atrás, agora sim já tem aqui a sua equipa de Toulon. Há aqui uns nomes muito engraçados. O guarda-redes não me recordo, António Lopes Martins. Faz ideia quem seja? Não estou a ver quem é o António Lopes. O outro era o Sérgio Louro, o outro guarda-redes. Esse era o Schumacher da Baixa da Banheira. Foi suplente do Sporting, alternativa do Sporting muitos anos. Sim. João Festas, que foi central do Porto, teve em Viena. O Basílio Marques, do Vitória. João Festas foi campeão europeu, chegou a ser. Esteve no banco na final. Entrevistei há pouco tempo no restaurante ali em Matosinhos, no mercado. O Basílio Marques, do Vitória. Que já faleceu. E o Eurico Santos, não estou a ver quem é. O Eurico era um jogador que jogou no Benfica, foi para o Benfica, depois era central e ele era de Bragança. De Bragança, o Eurico Santos. Marito Vasconcelos. O Marito era um jogador baixinho, jogou na Académica. Sim. O do Porto, o extremo? Sim. Eu ouço o Marito, lembro perfeitamente do Marito, sim. Depois o Soeiro, fez uma carreira na Primeira Liga. O Nelo. O Nelo também. Escredino. O Vítor. O Chico Nelo, que toda a gente diz que tinha um talento descomunal. O Chico Nelo jogou comigo. O Chico Nelo tem uma passagem comigo muito gira. Pode contar, Vítor. O Chico Nelo o Chico Nelo vai para o Famalicão emprestado pelo Porto. E ele chega ao Famalicão, o primeiro jogador que encontra sou eu, que vinha a ser do balneário. Ele com a mala e tal. Para falar com o treinador e tal, disse, ali e tal, sou o Chico Nelo, tá, ok, ele vais ali, os treinadores estão ali e tal. Entretanto, o Chico Nelo apresentou-se, era um miúdo
brutal, com talento, pé esquerdo, mas toda a gente diz isso. Desligado. Então ele jogava no União da Madeira. Um dia vamos jogar, o Benfica vai jogar a União da Madeira, estamos a ganhar 5-1. Mas aquele jogo estava resolvido, faltavam para aqui 2 ou 3 minutos para o jogo, e ele começa a pegar na bola, não dava a bola a ninguém. Eu passei para o Chico, passa a bola. Isto é para a estatística. Para a estatística para o futebol. Ele estava completamente. Nunca mais soube dele. Chico Nel. Ele comia muitas vezes na minha casa. A sério, Chico Nel. Chico Nel. Nelinho. O Nelinho. Não deve ser um Nelinho mais antigo. Sim, portanto, sim, o tem que ser outro. Não sei quem poderá ser, de facto. Já agora, carrega-se aqui Chico Nel, o Nel e o Nelinho. E Nelinho. Portanto, é um miúdo que fez uma carreira no Camadas Jovens do Sporting, depois Trofense, Gil Vicente, União de Santiago do Cacém durante toda a vida. Portanto, não teve depois uma boa carreira. E na frente do ponto de lança era o Rui Neves. Que jogou no Espinho e no Porto, não é? Depois no banco, só para acabar, era o Sérgio Louro, o Jorge Ferreira, o central. Jorge Ferreira. O Rui Manuel, que deve ter sido aquele miúdo do Portimonense e depois Porto. Sim. Miúdo, estou a falar miúdo, sim, João Senhor. Júlio Sérgio Chaves. O Reinaldo, ponta de lança da Académica. O Reinaldo, sim, era um miúdo alto. Sim. E o seu amigo Pacheco. Era esta a equipa. Era a equipa. São boas memórias. Vítor, 289 jogos, 44 golos, 3 vezes campeão do Benfica. Fazer um resumo disto é impossível, portanto, falar assim sobre melhores jogos, eu lembro de alguns. Lembro do seu bis à Juventus, até apontei aqui no dia 4 de março de 93, do 3-6 em Alvalade, obviamente, mas consegue escolher 2 ou 3 jogos do seu Benfica que estão sempre aqui no seu coração e gosta de contar aos seus amigos? O 6-3 é um jogo pela história que antecede o jogo. Acho que é o jogo que é digno de ser escrito e relatado, porque nós jogámos em casa com o Estrela da Amadora, salvo erro, ou com o Estrela da Amadora, empatámos 1-1 e tínhamos um conforto aí já para o Sporting. Mesmo que acontecesse perdermos no Sporting, nós ficaríamos sempre em primeiro lugar. Portanto, nós empatamos e o Sporting ganha e ficamos ali. O Sporting, se nos ganhasse, nós passávamos para o segundo lugar. Entretanto, acaba o jogo com o Estrela, nós preparados para ir para casa, estágio diretos. Já ninguém foi para estágio, para casa, estágio direto. 5 ou 6 mil pessoas à volta do estádio ali, recorda-se, tinha um agradiamento. A estátua do Eusébio, tudo ali a insultar-nos forte e feio. Nós ainda éramos líderes, portanto, nem sequer estávamos... Tudo a insultar-nos. O autocarro para ali, eles a ver-nos todos entrar, isso, para aí, tudo a insultar-nos ali. As nossas famílias a passar assim, chuvalhadas de tudo. E nós seguimos para o hotel. Seguimos, os russos estavam suspensos. Portanto, habitual. Um processo disciplinar, não se contava com o Kulkov e Uran, mas também era um caso à parte, não era um miúdo que se envolvesse muito nessas coisas. E nós seguimos para estágio, no dia a seguir viemos ao estádio, pegámos nos carros e fomos à nossa vida. Depois voltámos na terça-feira. Depois começa-se a criar o ambiente do choque, depois começa-se a criar o ambiente assim, já passou, agora vamos pensar. Na altura havia muitos adeptos que não iam ao Alvalade do Benfica. Não entravam em Alvalade. Eventualmente continuam. Então, recusavam-se a entrar na casa começa a haver movimento constante no Estado da Luz. Muita gente. Nós a querer fazer treinos calmos e descontraídos e focados, e aquilo era uma confusão, toda a gente a subir, gente a entrar ali, toda a gente a ver os treinos, tudo, mas tudo já com uma parte boa, a parte positiva, temos que ganhar, esses gajos, nós começamos, e era um jogo decisivo, e nós vamos depois para estágio, vamos para o jogo, e a gente fazia estágio no Guincho, no Forte, acho eu, no Guincho, e passámos à frente do estádio para ir para Alvalade. Às vezes até me emociona um bocadinho a falar sobre isso. Nós tínhamos milhares de pessoas no Estado da Luz a ver-nos passar, tudo a mexer com os cascóis, com as bandeiras e não sei o que é isso que nos cria logo. E nós vamos, para logo assim encontramos a nossa claque, que é a pé, na segunda circular, tudo também ali, tudo. A gente começamos a ferver, que são os tais jogos que a gente começa a ferver. Chegámos ao estádio, começamos a equipar, o estádio estava completamente lotado, recorda-se, chovia, não sei se foram ver esse jogo, chovia. O presidente era o Manuel Damasio, que vínhamos daquela crise, e nem sequer prémio ele ofereceu para esse jogo. É verdade. Deu o prémio no final do jogo. E já havia algumas dificuldades financeiras no Benfica, não é? Eles já vinham de trás, mas ele nem sequer ofereceu o prémio do jogo.
Não foi por isso que a gente não deixou de ganhar. Claro, às vezes claro. o prémio não funciona com que a gente vai ganhar os jogos, mas funciona como um incentivo, não é por mais que isso. E a gente começa o jogo, estava um ambiente incrível, né? O Sporting estava com expectativas altíssimas que iria ganhar o jogo com alguma facilidade. Entraram muito forte no jogo, fazem um golo de bola parada. Nós depois reagimos. O João Pinto, a partir dos 20 minutos, começa a engatar um jogo. Depois aquilo foi... Entramos na dinâmica de começar a jogar. Nós jogávamos o jogo pelo jogo. O Benfica, nessa altura, nós tínhamos uma mentalidade que nos era imposta, nós tínhamos alguma dificuldade em saber defender. Tínhamos. Nós, no Benfica, nós não éramos muito fortes a defender, porque não trabalhávamos a parte defensiva como sei lá, como é que eu vou explicar? Não trabalhava esse bloco, não é? esse elemento do jogo que é importante. Sabe? Passavam grande parte dos jogos também a atacar. Era a dominar, a jogar. Nós não tínhamos o defender para nós, então quando estivéssemos nesse ciclo de ter que defender, nós não éramos muito fortes, porque éramos mais. E depois nós vamos a Londres e fazemos o 3-1, vamos a Leverkusen e 4-4, que a gente podia ter segurado o resultado, mas naquela era para não havia. Nós não conseguimos controlar a ideia de querer jogar para a frente, porque isso era. Cultivavam-nos isso. O Benfica tem que jogar, se estás a ganhar por um, tens que marcar mais um. Era assim que diziam, era assim que eu cheguei ao Estado da Luz e me ensinaram. É verdade que o futebol evoluiu e nós também temos que saber defender e bem, não é? Pois isto, na altura era aquilo. E depois o jogo começa a correr de tal maneira para nós que aquilo começamos. E depois alguns lapsos táticos ali do Sporting. O seu flanco ficou mais à vontade a partir da altura. A partir dali aquilo ficou ali um corredor. E a gente começou a aproveitar e ganhamos. Depois estávamos sempre à procura do 7-1. Do 7. Okay. Do 7 por causa de nós queríamos vingar dos 7-1. Nós falamos altura nós fazíamos calma, vamos ao 7. Nós queríamos ir ao 7. Já sentiam o sangue no adversário e... Eles estavam completamente mortos. A partir do momento em que a gente inverte o resultado, nós começamos a sentir que eles ficaram perdidos e queriam muito ir à toa para cima, e nós ali depois fomos letais e cada vez que lá íamos. No 3-2 até é aquele livro estudado em que o Vítor também entra em ação, não sei se... Sou eu que faço o cruzamento, faço o cruzamento para a zona do segundo poste. E é o Isaías que amortece para o João Pinto. O João Pinto, e o João Pinto faz o golo. E depois da segunda parte foi um passador. A partir dali... Estavas no estádio, Rui? Não, foi o único jogo do Sporting que eu não vi essa época. Ao vivo, digo. O único jogo. Foste poupado. Minha mãe estava foi doente. Poupado aquela tive ficar em casa. Portanto, tive de vender o meu bilhete, né? Na altura, felizmente, não havia boxe, não havia nada disso, né? O bilhete era comprado na bilheteira e era individual. Portanto, não se comprava bilhetes com muita antecedência. E, pronto, comprei na quarta-feira ou na terça, na esperança de ir, só que depois a minha mãe ficou um bocado doente, nada de especial, mas senti que era a minha responsabilidade ficar em casa, que o meu pai estava a trabalhar na RTP. E bem, fizeste bem. E então dei o bilhete a uma amiga minha, portanto ficou com o meu lugar e vi o jogo na televisão. Esse jogo não me sai da cabeça, obviamente. Mas eu estava aqui a olhar para este cromo do Vata. Porquê? Eu acho que, não sei se te lembras disso ou não, eu acho que o Benfica Marselha não deu na televisão portuguesa em direto, pelo menos, porque eu ouvi este jogo na rádio. Sim. E o barulho na rádio era tão grande que nós não conseguíamos ouvir muito bem o narrador. E quando acontece o gol do Vata, o famoso gol do Vata, o rádio parecia que ia explodir. Pois. Tenho bem presente isto. A rádio, a sala de imprensa não era naquela parte de embaixo, pois não? Envidraçada. Era. Não sei, eu nunca fui ao Estado da Luz Antigo. Eu nunca entrei lá. Eu fui, mas... Não era ali, não. Depois passaram aquilo para camarotes, talvez familiares. A rádio não fosse, né? Talvez a rádio fosse ao ar livre. Ao ar livre. É que depois passam lá para cima, quando aumentam lá em cima, a parte de cima, passam lá para cima a imprensa toda. O Vítor estava em campo quando aconteceu... Eu estava atrás do Vata. Eu acho que era eu que ia marcar o golo. Se o Vata não marca golo. E eu entrevistei há uns anos e ele jurava-me que não tinha sido com a mão. Não, o Vata tem uma coisa, ainda hoje espetacular. Jura que não marcou o golo com a mão. A gente chama tão mentiroso. Mas o Vata foi gira a conversa. Tu nega toda a vida. E ele estava na Austrália e até foi porreiro que adaptou-se ao meu horário, mas ele não, quem diz isso é mentiroso, eu não marquei o golo. Pronto, Vata, vamos respeitar. Atrás ele marcou. Mas ele diz isso até à morte. Pronto, é bom sinal. E o Marseille do Mozart, ou seja, vocês já conheciam o Mozart? Havia algum...
Não, o Moser vai para Marselha. Na altura o Marselha tinha como grande objetivo ganhar a Liga dos Campeões. Nós tínhamos uma super equipa, pá. Olhamos para aquela equipa, Jesus. E a Marselha foi um arraso. Na segunda parte. E o Valda falhou um gol no último minuto. Fazíamos o 2-2 sem ler nem escrever. Pois. Marcamos um gol, é o Lima que marca numa bola parada de cabeça. Depois levámos, nunca levei. Foi o único massacre que eu me lembro de ter levado a sério. Eu lembro do Benfica. Foi uma coisa inacreditável. Eu acho que eles chegaram lá dentro. Francescoli? Lembro-me disso. O Odol, Papá, Jesus, que equipa. Chris Waddle, Jean-Pierre Papin. Mas o Moser com vocês tratava-vos mal, não? Não, o Moser era tranquilo. Deu lá uma entradazinha para me partir a meio. Comparada com aquela. Deu lá para me partir há a uma meio. que eu lembro bem do. Não sei se recorda, Vítor, que é o Moser ao Semedo, na luz. Ui, que ele faz aquele corte. O Porto também tinha jogadores, Fernando Couto. Tinha grandes equipas, o Porto tinha mas essa entrada do Moser, falou o Moser, aquela entrada ao Semedo, coitado do Semedo, que até era um dos jogadores mais calminhos, era fino. Lembro-me bem disso. E foi isso. E depois o estádio estava completamente cheio. Estariam muito mais que 120 mil, que na altura muita gente entrava. E não havia cadeiras em todo o estádio. Não havia cadeiras no estádio, etc. Pião, não é? E aquilo foi o fim do mundo. E o gol apareceu. Depois recordo-me que há um livre frontal que eu acho que o Estado da Luz deixou de respirar durante 2 minutos. Era o Odol que batia sempre aqueles livros. Nós estávamos avisados, evitem faltas nesta zona, porque os gajos são... Eu acho que o estádio parou. O estádio tinha 130 mil pessoas à vontade. Eu digo sempre para não exagerar mais que isso. Calou. E ele bate o livro, assim, bum, parece que aquilo tornou-se o fim do mundo. Para libertar. Boa. Rui, força? A força é o Buffon, o primeiro golo europeu que sofre é de Vítor Paneira, não é? Vitória Parma. É o primeiro golo. Está na história. E o Buffon retirou-se há pouco tempo. E lembro-me de ter revisto essa história, tipo, como quem diz. Foi mesmo o Vítor Paneira que marcou, não é? Então fui ver mesmo os jogos europeus todos e de facto sim, o Buffon está na história. Aliás, o Vítor está na história do Buffon. Foi o primeiro jogo. Falámos há pouco sobre isso aqui, no Time de Saudade, precisamente. Foi um golo. Nós perdemos 2-1. A minha filha nasceu nessa altura, portanto. E nós perdemos 2-1 lá. Fizemos um belíssimo jogo. Estamos a falar de o Super Parma, que na altura equipa maravilhosa. Estaria entre o primeiro, segundo e a terceira melhor equipa de Itália, mas de longe. O treinador era o Ancelotti. Portanto, não era qualquer coisa. E nós vamos e perdemos lá 2-1, mas deixámos uma sensação que nós a correr bem. Tinha o Zola, tinha etc. Tinha ali o Sensini. E jogámos cá e depois cá fizemos um jogo. Aquela ala direita do Vitória na altura era terrível. E eu marco um golo pelo corredor central, uma bola que se perde ali, a bola entra no corredor central e eu adivinho mais ou menos o espaço e fico cara a cara com ele. E piquei-lhe a bola, fiz o primeiro golo que o bateu. O golo está na história. Esse Vitória, essas épocas do Vitória foram muito boas porque a equipa havia muitos bons jogadores para a frente também. Para jogar ao ataque sempre. Era muito bom ataque. O Pacheco chega lá e mete a equipa, solta a equipa e põe a equipa a jogar para o ataque, literalmente. Sabia da capacidade que os jogadores tinham. Depois tínhamos um Capucho que chegava muito. Não defendia muito, baixava só. Nós não queríamos que ele baixasse mais que até o meio campo. Que depois eu e o Zé Carlos, depois tínhamos o Marco, que era um miúdo, que chegou a jogar no Benfica. Marco Freitas. Meio defensivo, jogava ali, posicionava sempre muito bem, era agressivo. E nós daqui para a frente era começar a triangular e começar a soltar para o campo. O Ricardo era bom jogador também. O Ricardo do outro lado. Ricardo Lopes. Muito bom jogador, muito talento, um craque. A equipa, depois tínhamos o Edinho e tínhamos o Gilmar, diferentes, avançados, mas de características diferentes. O Gilmar mais agressivo, mais forte no jogo aéreo. O Edinho mais rápido a atacar o espaço. E tínhamos ali soluções. Era uma Vitória de grande categoria, grande nível. O Pimenta Machado começava a fazer o esboço logo. Da equipa, jogas aqui, joga aqui, pá, é isto, assim, para nós com esta equipa, pá, ganha, não vamos para campeão, não vamos dar aqui a fazer nada. O Rui entrevistou há umas semaninhas o Pimenta. Continua igual. É uma entrevista. Depois a Carolina ou o Vitor depois passam-lhe a entrevista porque vale a pena, que ele fala muito de vocês, é uma entrevista muito engraçada. Agora, por falar em Guimarães, quais são as diferenças de ambiente com o Benfica em relação aos adeptos? Porque é uma cidade que é conhecida por ser Vitória, muito... Os adeptos do Vitória são ímpares, não é? É só Vitória, acabou o ponto final. Sim. Esqueçam.
outro clube e outro sentimento para outro clube. Sabemos que na cidade há gente de outros clubes, naturalmente, até porque já se tentou abrir lá uma casa de Futebol do Porto e foi marcada uma concentração dos vitorianos para a mesma hora, no mesmo dia, em frente à casa, portanto, retirou-se logo ali a possibilidade. E eles são muito exigentes, vivem muito o Vitória ao limite. O Vitória é a cidade, eles são muito vitorianos, muito Guimarães, muito tudo deles é eles valorizam-se muito o que é deles. Isso é espetacular. Mas eu acho que aquilo poderia crescer de uma forma diferente. Guimarães é uma cidade lindíssima. Com potencial fantástico. Muito, muito bonito. As pessoas podiam ir lá à vontade, desfrutar daquela cidade lindíssima. Pá. E às vezes o futebol condiciona, as pessoas de fora têm receio, têm medo até de ir a Guimarães, para ir a um restaurante antes de um jogo, jantarem ou almoçarem, estarem por ali com os cascóis a desfrutar daquilo, porque é impossível. São incomodados. Eles não deixam, não facilitam. Vítor, esta caderneta para mim é das minhas favoritas, 93, 94, e tem aqui esta parte que é uma pequena descrição do futebolista em causa. Em relação ao Vítor, veio do Vizela, é um dos futebolistas com maior talento em Portugal, atua normalmente sobre o lado direito, fundamental para o Benfica. E depois temos aqui os seus colegas, isto aqui também é uma equipa, aliás, vocês são campeões este ano, 93, 94. Gostaria de destacar aqui alguém o saudoso Neno. O Neno será sempre inesquecível na vida de quem partilhou momentos com o Neno, muitos ou poucos. Eu joguei 10 anos com o Neno, portanto, possivelmente foi o jogador que mais tempo joguei, ou fui de certeza que mais tempo joguei com o Neno. Tínhamos uma relação incrível. O Neno vai sempre marcar e marcou-nos a todos para o resto da vida. Ainda hoje nós falamos dele, quando falamos dele, falamos sempre com carinho. O João Pinto era um talento incrível. O João Pinto jogava muito à bola. O Rui Águas era um grande ponta de lança. Basta saber que nós tínhamos aqui o Isaías, tínhamos o Rui Águas, o seu cruzamento para ele nas antas, o Juran. O Hamilton era outro avançado muito forte. Portanto, só as soluções de ataque. O Rui Costa não era mau também. Jogava muito. Uma elegância. Era uma elegância, jogava muito à bola. Depois tínhamos o Moser, o William, o Helder. Ainda tínhamos outro central, eventualmente agora não estou a ver quem é. Tínhamos 2 laterais direitos, mas normalmente depois o voo seguia para a esquerda ou o Schwartz, eu jogava o Abel Xavier quando tinha que jogar. Sim. Aliás, no 6-3 acho que o Abel até joga no meio campo, não é? O Abel joga no meio campo, joga no meio. E o Abel era trinco de coisa, depois é que começa a ser adaptado como lateral direito. Quem o traz é o Josualdo Ferreira para o Benfica. Digam-me só uma coisa, na época anterior o Benfica conquista aquela taça de maneira gloriosa, 5-2 ao Boa Vista. Esse jogo é fantástico. O ataque é Paneira na direita, Futre na esquerda. No meio, Rui Costa, João Vieira Pinto e Rui Águas. 5 jogadores assim. Só para a frente. E nem sei nem que estava o Isaías. Se calhar entrou. Não me lembrar. O Isaías... Nem sei se jogou. Imagina esses 5 lá na frente. Vejo isso rapidamente. Eu acho que não jogou nesse jogo. Ainda por cima. Eu vejo isso rapidamente, podem falar à vontade que eu vou pesquisar. Foi o 10, o Rui Costa foi o 11, até achei piada aí. Quem seria o médio defensivo desse jogo? Quem seria o médio mais defensivo do Benfica? Não, mas devia ter sido... Aí nem sequer acho que jogámos com médio defensivo. Não houve. Não houve médio defensivo. Não sei, agora estou a especular. Mas estes 5 da frente eram, garantidamente. O Rui Águas fez um belíssimo jogo, recuperou muitas bolas. Rui Águas, muito bem no jogo. Acho que ele fez um gol também também fez, final. Foram 2 do Futre. O meu, o Rui Águas acho que faz um. E o outro deve ser do João Vieira Pinto. Deve ter sido o Schwartz que jogou no meio campo. Eu Okay. estou aqui já estou aqui com as equipas abertas. É a única final. E o que é incrível, a Benfica já sabia, mas a equipa do Boa Vista é fortíssima. Pois? O Benfica jogou, e acho que é giro recordar isto. Neno na baliza, Veloso, William, Carlos Moser e lateral esquerdo, presumo que o Schwartz. Depois Paulo Sousa. Pois é, ainda mais o Paulo Sousa, pois é. Vítor Paneira, depois o resto tu disseste. Entraram o Helder e o Isaías. Não entraram o Silvino, o Hernani e o Pacheco. Já agora o Boa Vista também vale a pena recordar porque é uma equipa também inesquecível. Lemaites na baliza, Paulo Sousa, Garrido, o Nogueira e Caetano, Tavares, o Rui Bento, Bobó e Casaca, e na frente Arthur e Marlon Brandão. Entraram Ricky e Nelson Bertolazzi. Bolas, entraram 2 avançados. O Ricky e o Nelson estavam no banco. 2 tipos... Incrível. Grandes equipas. O Boa Vista também fazia sempre grandes plantéis. Pois, é isso. Grandes plantéis. O Major aí também era
Era forte. A velha guarda, Pimenta e o mais jovem faziam ali as filhas Sim, eram presidentes marcantes. Tinham capacidade também. Tinham capacidade financeira. Claro. Vítor, há uma coisa que eu não percebo, que eu perguntei o mesmo ao Domingos quando ele veio cá. Como é que um futebolista com o seu peso depois acaba por sair do Benfica quando estava com 28, 29 anos? Com estes números incríveis, com o talento que era... Eu estava para renovar 3 anos, mais 3 anos com o Benfica, e depois dá-se aquele volto de face. Ainda com o Damásio? Ou já... Com o Damásio e com o Arthur Jorge como treinador. O Arthur Jorge que depois quis fazer a sua revolução. E depois ele fez a revolução que queria fazer e depois é despedido depois da terceira jornada pelo Vitória de Guimarães. Sim. Que vamos lá empatar igual e despedimos o Arthur Jorge. Agora eu despedi 3 a 4 treinadores do Benfica. Saí do Benfica. Eu, Altuori, o Manuel José, eu me despedi para 3 a 4 treinadores do Benfica. Depois saí-lhes caro. Isso é muito bom. Portanto, o Arthur Jorge no Porto tinha replicado, aliás, tinha iniciado a tal limpeza de balneário. Nós falamos também começou com os jogadores. Também. A deles começou na Madeira. Na Madeira? Foi, num jantar na Madeira começa a ver a limpeza. Que é quando o Fernando Gomes teve o problema com o Otávio. Do Otávio. Com a comida. E no Benfica ele tentou replicar isso, Vítor, foi? Eu acho que a intenção era quebrar ali um bocadinho com aqueles que eram os jogadores com mística, com peso no Benfica e tentar depois entrar diria eu, não sei, numa versão nova de um Benfica diferente, se calhar. Imagina. A verdade é que nunca e eu digo isto e vou-lhe dizer possivelmente publicamente pela primeira vez, a maior desilusão que eu tive como treinador foi o Arthur Jorge e foi o meu treinador na seleção. Nunca tive problemas com ele. Joguei sempre com ele, portanto, mesmo nessa época que eu sou despedido, eu fiz 24 jogos a titular, portanto. Não foi. Aquilo foi uma iniciativa que tomaram. Alguém quis assumir aquela responsabilidade. Despedimos Isaías, Vítor Paneira, Nenos, Williams, enfim, Palmadeiras. Foi ali uma limpeza de jogadores que já tínhamos 6, 7 anos do Benfica. 6, 7 anos do Benfica. E as coisas foram... Depois o Benfica entrou num deserto durante 11 anos. De 11 anos, sem ganhar nada. Desportiva e financeiramente o Benfica terá atravessado nessa fase a pior fase da história do clube. Possivelmente a história do clube foi. Se está associado a isso ou não, está associado a essas decisões, isso está de certeza absoluta. Agora, se a vida do Benfica não continua a ganhar por ser o Paneira do Benfica, o maior símbolo do Benfica, o Benfica continua a ganhar, que é o Eusébio, portanto, não é por aí. Mas que partiu ali uma equipa que segurava ali, que tinha aquele balneário sempre controlado, foi isso. E nós sabíamos. Vitória surgiu naturalmente ou houve uma série de clubes? Houve uma série de clubes. Eu tive vários clubes e optei, porque eu saí muito fragilizado. A minha saída do Benfica foi... Mexeu consigo? Mexeu muito comigo. Foi porque era aquilo que eu queria toda a vida e como eu saí do Benfica aos 28 anos, mas tive sempre uma réstia de esperança de regressar. Não sei porque achava que ia regressar. E tenho alguns problemas no Vitória, até porque há uma altura que eu deixo de jogar logo na primeira época de Vitória e entro no Vitória bem e tal, mas depois tenho ali uma quebra. Nós estamos a falar de dimensões completamente diferentes, estamos a falar de estruturas completamente diferentes e eu quebro ali, tenho uma quebra ali e pensei que não... A verdade é que entrou Pacheco e aquilo em dezembro, que o Manuel Machado faz ali um jogo ou dois, não me convoca. É o Vítor Oliveira que sai, não é? O Vítor Oliveira sai. Creio eu, julgo. Se me recordo, sai, depois entra o Vítor Oliveira falecido, grande homem, e entra o Manuel Machado a fazer ali a transição. E não me convoca. E eu fico fora 1 ou 2 jogos. Entretanto entra o Pacheco e pega e diz, tens que chegar comigo. Tu tens que jogar comigo. Ok, bora. Então, a partir dali comecei a soltar os cavalinhos. As coisas foram 4 anos. E nesse ano vai ao Europeu. E vou ao Europeu, ainda consigo ser considerado um dos melhores jogadores do Campeonato Português. Em 96. E arranco sempre mais 3 anos grandes no Vitória. A jogar sempre, a desfrutar mesmo do jogo, do futebol, a jogar por dentro, já numa posição diferente. A viver perto de casa, não é? Também, da sua casa original. Também, perto de casa e pronto, e as coisas estabilizaram. E depois de estabilizar, acho que consegui desfrutar mesmo do
Dos melhores momentos que eu tive foram no Vitória, porque a pressão não era a mesma. Sim. E eu desfrutava do jogo de uma forma... E a equipa acompanhava. Nós tínhamos uma equipa brutal. Eu tinha ali um papel diferente no Vitória, por depois foi ser capitão de equipa, e era eu que geria ali o jogo, o timing do jogo. Quando é que mais número 10 do que 7. Deixei de ser 7, mas jogava por dentro, era ali um box-to-box, um 8, mas um 8 organizador, e o jogo tinha que passar sempre por mim. Gostava de jogar nessa posição também mais central? Gostava, eu jogava no Vizela, eu joguei assim sempre. Mas eu era um jogador de linha, o meu início era claramente de linha, um jogador rápido, sempre com a mesma fim, mas era esse tipo de jogador que desconcertava ali um bocadinho no corredor, era rápido. Depois com o tempo nós vamos... O Eriksson chegou a dizer que eu seria o Baresi do Benfica, iria jogar a central. No final da minha carreira o Eriksson dizia que eu ia jogar. O Eriksson dizia que ia ser o livre do Benfica. Não consigo imaginar, mas o Eriksson conhecia melhor do que eu. O Baresi também não era muito forte no jogo de cabeça, mas era rápido e era muito inteligente a ler o jogo. E o Eriksson dizia: Paneira, Baresi do Benfica, futuro, você. Incrível. Oh, Vítor, já falamos de facto do Tony e do Arthur Jorge, falta de falar do Eriksson e do Ivic, para fecharmos o ciclo Benfica. O Eriksson e o Ivic nada têm a ver um com o outro, imagino eu. Nada, mas o Ivic já vem numa fase também já algo desgastada, já pouco motivador, não trazia adjuntos dele, era quase uma pessoa isolada. Não que o Tony não fosse leal, que foi sempre leal com os seus, e quando era adjunto, mas algo perdido. E depois trocava muitas posições aos jogadores, eu não sei se ali havia ali uma ideia que ele tinha de trocar, de fazer. Trocava ali as posições dos jogadores e nós tínhamos que alertá-lo um bocadinho. Portanto, ele durou muito pouco e ele é despedido quando num jogo a gente vem jogar ao Famalicão e que as coisas não correm manifestamente bem, e ele é despedido logo ali. É despedido aqui em Famalicão, logo passando umas jornadas. Mas era boa pessoa, muito, muito cordial, mas não teve o mesmo sucesso que teve no Porto, no Benfica. E depois vem o Eriksson. O Eriksson é o meu segundo treinador no Benfica. O Tony é o meu primeiro treinador, é campeão, e foi humilde em voltar novamente a adjunto do... Sim. Deve ser caso único no mundo. Caso raro, ser campeão e voltar e ir a uma Liga dos Campeões, a uma final da Liga dos Campeões. Mas o Eriksson era também intratável, era uma pessoa cordial, uma pessoa muito simples de futebol para ele. Não maçava, as coisas eram muito práticas para ele, as palestras dele eram palestras muito objetivas, não era aquelas palestras. Sim. Havia treinadores que davam 1 hora de palestra ali, papapum. O Tony falava sobre a equipa adversária, ele falava 2, 3 pontos, a nossa equipa é esta, pressão alta, jogar, ganhar, nada mais. Incrível. Também foi assim a palestra no famoso Porto 0 Benfica 2 do Cédar Brito? Nós tínhamos jogado lá antes de 8 dias, não sei se recorda. Para a taça? Não. Para a taça, que perdemos 2-1. Um jogo que foi... Tínhamos ter ganho esse jogo. Mas pronto, aí está o homem de Viana do Castelo. E nós temos um jogo. As palestras dele eram muito simples. No Porto o ambiente era muito hostil. Mas era normal, sempre foi normal assim. Nós íamos preparados e tínhamos que nos preparar para um jogo de guerra com ele. Não era muito mais sempre que um jogo de futebol. Era mais duro do que em Alvalade? Muito mais? Muito mais duro. O dobro. Lá em baixo, o meu grande rival no Benfica nunca foi o Sporting. Portanto, eu só perdi uma vez com o Sporting. Era o Porto, claramente. Era com eles com quem nós dividíamos os campeonatos, não era com o Sporting. Portanto, mas as pessoas de lá em baixo, o grande rival é o Sporting. É o grande adversário. O Sporting, eu acho que o Benfica não tem rivais, tem adversários. E depois vamos... E esse jogo foi um jogo em que nós também tivemos ali acho que é nesse jogo que a gente se equipa no balneário, no corredor. No túnel, sim. No túnel, nós equipámos no túnel, as malas todas ali, nós equipámos em cima dos outros, um a dar um ao outro, outro a dar uma coisa ao outro. Nós fomos equipando, porque o ambiente era um jogo decisivo. Eu recordo-me que o Rui Águas não aqueceu esse jogo, porque estava na dúvida se iria jogar ou não, andaram a esconder-se o Rui Águas, depois o Rui Águas aparece na equipa de início, antigamente escondia-se as equipas até à última. Havia essas coisas mecânicas que havia no futebol e que era permitido. E o Rui Águas entra no jogo, mas não está em condições para ser substituído.
E nós temos um jogo muito, muito competente no Porto. Um jogo que foi muito cara a cara. E depois há uma saída nossa pela direita. E eu saio à linha e depois faço o cruzamento e o César Brito era muito forte a atacar. Aqueles momentos, não parecia, mas o César era fortíssimo a atacar. Aqueles primeiros momentos de... Eu faço-lhe o cruzamento e ele, pomba, faz um golo. Esse jogo é castiço porque o ambiente era um jogo decisivo, tipo o de Alvalade, e nós achávamos que tínhamos pouca gente nossa no estado das Antas. Portanto, nós fazemos o primeiro golo e atrás da baliza estavam os nós e saltou tudo. Muita gente, muita... Sem cascóis, não é? E logo a seguir 2 minutos fazemos o segundo golo e então começa a saltar gente de todo ao lado do estádio. Portanto, eles estavam ali com medo de se manifestar. Como eram 2-0, assim, está a resolver que apanho porrada, apanhei agora me interessa. E nós começamos a virar lá gente de todo lado aqui dentro. E ganhámos esse jogo, foi um jogo incrível. Eu assisti esse jogo por acaso ao vivo e o Porto foi muito bem bloqueado pelo Benfica nesse jogo. Foi muito bem bloqueado. Muito controlado, controlámos bem o jogo todo ao Porto. Mas é engraçado porque há pouco falou que o Benfica defensivamente mas não funcionava mas como um bloco bom. Mas nós controlávamos o jogo do Porto, mas não era defensivamente. Era no meio campo. Do meio campo. Okay. Nós conseguimos controlar. O Porto criou muito pouco nesse jogo. Lembro perfeitamente disso. Nós conseguimos controlar porque nós jogámos, o Eriksen gostava de jogar muito ataque, pressionar. Pressionar muito, gostava de jogar subida, pressionar. Sim. Nós tínhamos essa característica. E a equipa aí resultou muito bem, conseguimos bloquear o Porto. O Porto teve muitas dificuldades no jogo. E sentiu-se que nós começámos a sentir o desconforto. E depois um golo desbloqueia, claro. Para sorrirmos um bocadinho, eu recordo-me deste pormenor. Eu estava com o meu pai a ver o jogo e na fase final, o Porto estava a perder 1-0, acho eu. O Arthur Jorge lança um jogador que era o Jorge Plácido, que já não jogava há imenso tempo, não estava com problemas físicos. Extremo esquerdo. Bom jogador, mas estava com problemas, não jogava. E lembro perfeitamente de algum tipo ao meu lado dizer: o Jorge Plácido, estamos mesmo desesperados para ganhar, para entrar o Jorge Plácido hoje. Pois, eles estavam. O Riáguas também estava condicionado, não jogou, eles tiveram ali alguma dificuldade. Sim, o teste. No fundo é começar com 10,5, não é? 10,5, ele depois sai e eles ficaram. O César Brito é o jogo da vida dele, se calhar, não é? Acho eu. O César depois fez uma grande carreira em Espanha, no Salamanca, acaba por fazer depois uma. E era um jogador que à seleção também com alguma regularidade. Com alguma regularidade à seleção. O César era um excelente suplente. Há aqueles jogadores que ele não se importava de ser suplente porque ele sabia que podia ser sempre uma opção. Entrava sempre com um espírito muito positivo no jogo. Não era aqueles suplentes que é a moada. Ele acreditava que podia mudar qualquer coisa. Ele entra nesse jogo, é muito bem lançado e logo a seguir eles fazem os golos, são logo 2 minutos de diferença. É muito curtinho. Sim. E nós fazemos o primeiro, logo a seguir o segundo e aquilo matou completamente o Porto. E depois foi gerir o jogo, eles desesperados, um bocado mais à paulada, que é o normal, começam a dar umas pauladas. Não foi o Mauser 2 Fernando Couto 0, mas quase. Esses dois fazia faísca, esses dois fazia faísca. Mas o Mauser era muito bom. Eu recordo uma vez um jogo que nós tivemos também, e é muito parecido num desses jogos, que o Fernando Couto pega-se com o Mauser, e depois há um jogo de seleção no Estado da Luz, e o Mauser estava no ginásio, e o Fernando Couto estava com algum receio que houvesse algum problema. Não, ele entrou, o Mozart foi ter com ele, Fernando, tudo bem, cara. Lembras que é que o Domingos nos contou sobre o Mozart? Não. Que o Domingos, que era avançado do Porto, a partir de dada altura começou a passar férias de verão com o Mozart. Pois foi, verdade. No Algarve. Nós até ficamos a sério. Sim, o Mozart é uma joia. Sim, senhor, ele tinha isso, depois viu, Fernando, tudo bem, cara, tudo bem, precisa de alguma coisa, estamos aqui. E quem não o conhece está aqui de fora. Assim, será que o gajo, tranquilo, bem, o Mozart, posso lhe dizer que ele intimidava mesmo os adversários. Era mau, era o Schwartz. O Schwartz era mau. O Schwartz, no Benfica Sporting, ao peixe, nos pontapés de canto, conseguiu pisar isto tudo, que ele era muito forte. Ele picava ali até largar, pisou todo. O Mozart não, o Mozart chegava ao túnel, usava sempre cabilhas, o alumínio mais alto que ele, estava a raspar assim, virava-se para os pontas de lança, punha sempre ao lado de um bocadinho deles. O que eu tenho aqui. Rui, e só queria fazer mais uma pergunta aqui ao Vítor, porque foi este caso, na altura, mexeu comigo enquanto criança, que foi o Vítor com aquele problema da tropa. É verdade. Para mim, enquanto criança, tipo, mas espera aí, o Vítor Paneira, ajuda do Benfica, está com problemas na tropa, mas é obrigatório ir para a tropa. O que é que se passou? Era obrigatório. Eles puseram-me como refratário, que não é. Ok, as leis militares não são iguais às leis civis. O meu advogado na altura era o Dr. João Rodrigues, que acabou por ser presidente da Federação. E eu em vez de me apresentar à 1 da manhã, apresentei-me às 10 da manhã. E o comandante do quartel, muito bem, disse: tudo bem, ele atrasou-se, jantar-lhe uns castigos de fim de semana.
Eventualmente depois não daria nada, mas e o João Rodrigues, não dá nada, vamos embora, vamos ver. Só que as leis militares não têm nada a ver com as leis civis, não é? E fui dado como refratário. Eu não podia ter sido dado porque me apresentei. E mais, estava a defender a seleção, portanto, eu estava a defender o meu país, portanto, eu não podia estar dado como refratário. E cheguei à seleção com o processo todo e joguei muito tempo na seleção com esse processo. Pronto, e depois fui condenado a 3 meses e meio por... De permanência dentro do quartel? Na prisão. Na prisão mesmo? Sim. Deram-me prisão. 3 meses e meio, mas depois paguei só metade. Numa prisão militar? Sim, foi na Casa de Reclusão, no Porto. Na Constituição? Na Constituição. Agora já está encerrado aquilo. Mas só há pouco tempo, sim. Por bom comportamento, saí a metade. Mesmo assim, um mês e meio, quer dizer. Foi um mês e meio, foi mês das férias. Não, mas foi, tranquilo. Essa história lida aos olhos de hoje é impressionante. Não faz sentido muita coisa, mas eu percebo que ali é uma precipitação. Mas porquê é que o Benfica não o defendeu? O Benfica defendeu, eu acho que o Benfica fez mas como é que acho que serviu aquilo para exemplo, não sei porquê, não percebi. Há coisas que a gente... Eu estava na seleção, portanto eu estava a jogar na seleção, como é que eu não podia estava a representar o meu país de outra maneira, como é que eu ia fugir à tropa, não é? Até que eu estava a prestar um serviço a Portugal, sendo... Sim. Mas pronto, e acabou por... Mas normal, tranquilo. Perdeu parte da época ou não? Não, foi nas férias aquilo, portanto não perdi. É quando volta é quando entra o Eriksen. Sim. O Eriksen sabia, já estava todo informado sobre mim e tal. E eu tinha que ir à tropa de manhã sempre. Depois vinha para o treino, tinha que fardar e tal. As coisas normais de um tropa. Fiz a minha recruta na Carregueira. Depois da recruta fui metido em Belém. Pronto, e cumpri a tropa o ano e tal. Tinha que cumprir. Isso foi em que ano? Isto foi em 90. 90, ok. É que eu vi um gol do Vítor pela seleção na Luz, ao Perredome, 1-1 com a Bélgica. Qualificação para o Mundial 90. Daí eu estar... Foi. Empatámos 1-1. Fizemos que é aquele gol em que o Silvino... Dá-me uma frangalhada, não é? Sim. Não era costume, pô, não? Não era costume, acontece. Silvino era bastante sóbrio até, era. Muito acontece, bom. Mas aconteceu. Fizemos um belíssimo jogo aí com eles. Estava, sim. E a Bélgica era favorita. Era favorita. E lembro que o Vítor marcou o primeiro gol e animou ali a malta toda. Pé esquerdo, ainda por cima. Foi? Pé esquerdo. Marcou 4 na seleção, esse foi o último, foi o primeiro? Eu devia ter sido o primeiro que eu marco, eu acho que é na Grécia. Numa derrota, 3-2. Não, ganhamos 2-1 lá. Eu acho que faço lá um golo. E depois faço esse. Depois marquei eu também, eu não sei. Eu da seleção eu não fixo muito isso. Ou não fixei muito, eu não tenho essa memória. Vítor, então vamos aqui ver se essa memória é assim tão má quanto está a dizer. Temos aqui um quizzinho, porque nós aqui no 00 temos tudo sobre todos os jogadores e sobre o Vítor está mesmo muito rigoroso. E a minha primeira pergunta é, o Vítor faz ideia quais são os 3 jogadores que jogaram mais vezes ao seu lado? Benfica, Vitória, Seleção, toda a sua carreira, sénior. 10 vezes? Ao seu lado. Ao meu lado. Colegas de equipa? O Neno, o Veloso, de certeza, porque o Veloso nós tínhamos seleção juntos e tínhamos o Benfica. E talvez João Pinto. Talvez esses 3, não? Acertou 2. 2. Veloso, 273 jogos ao seu lado. É muita coisa. Neno, 182. E, curiosamente, José Carlos, 230. José Carlos. 230. Depois jogou comigo no Benfica e no Vitória. Depois, 4 anos. O João Pinto aparece com 121 jogos ao seu lado. 21. Neste top 10, já agora, Pacheco, Silvino, Isaías, Rui Águas, Gilmar, do Vitória, César Brito e William. É o top 10 dos seus colegas mais vezes ao seu lado. Okay. O Veloso não surpreende? Não, porque o Veloso nós era. Eu fui colega de quarto, ou o Veloso, eu fui colega de quarto do Veloso, o Veloso já lá estava. Durante 7 anos no Benfica, portanto, e nós depois partilhávamos também a seleção. E jogavam sempre os dois. Jogávamos sempre os dois, portanto. É normal que o Veloso tenha sido o top 1. A seguir o Neno, porque joguei 10 anos com o Neno, possivelmente também seria ali o Neno o segundo. Mas dentro disso o Veloso foi muitos anos. O Veloso foi uma grande referência quando eu cheguei ao Benfica, foi um excelente apoio. É esse o tal papel que os capitães da equipa tinham que fazer quando chegam os jogadores mais novos, e o Benfica tinha isso. Eu acho que foram herdando de outros tempos
essa característica de receber quem entra é fundamental. Clube, é fundamental, aconselhar, ajudar. Claro. E o Benfica os capitães da equipa tinham esse papel. Esta também é gira, acho eu, que são os adversários que mais vezes apareceram pela frente do Vítor Paneira. Top 3. Posso dizer que é muito azul e branco. Pois, deve ser. Fiz jogos todos contra o Porto. Taças, foi. Deve ter sido João Pinto. Em segundo lugar, 24 jogos. 24 jogos. Deve ter sido o Jaime Magalhães, talvez. Não aparece aqui no top 5. Não? Acredito que apareça logo a seguir, mas top 5 não. Então deve ser quem? Fernando Couto? Não. Também não? Também não. Mas é um central. O máximo, o recorde disto é um central. O Luísio. 26 vezes que levou com o Aloísio pela frente. Embora ele não era muito mauzinho, o Aloísio era mais... Não, era um grande jogador. Mas tinha a noção. E talvez quem? O André, não. O André é o sexto. Deixa-me ver então aqui. O quinto na lista é um ponta de lança. Vitor Bahia, não? Vitor Bahia. Está nessa Vitor Bahia, 24 vezes 24 vezes, pois. O nosso amigo Domingos Paciência, 20. Sim. É o quinto nesta lista. Jogou 20 vezes contra o Domingos. E curiosamente, há aqui um intruso nesta lista que eu fui ver até quem era. Depois lembrei-me perfeitamente dele, que é um defesa central do Vitória de Setúbal, que fez muitos anos de primeira divisão. Sobrinho? Kim. O Kim. Que fez a carreira quase toda. Nós tínhamos a coincidência de jogar muitas vezes contra o Vitória de Setúbal para a taça. 22 jogos que fez contra o Vitória Peneira, é muita coisa também. É muito. 22 jogos. Mas isso inclui também, se quer, o Famalicão e o Vizela, não? Tudo. E o Quinto talvez também. Portanto, camadas jovens não. Pois, claro. Portanto, futebol sénior. Talvez o Quinto tivesse encontrado também na segunda divisão, não é? Isso já não sei. Não, acho que não. Não sei. Só a primeira? Isso também se encontra facilmente, mas agora tinha que ligar o computador ou o telemóvel. E para acabar este quizinho, que eu gosto sempre disto e acho que as pessoas também gostam, os treinadores que mais vezes treinaram o Vítor Paneira em jogo, portanto tiveram mais jogos consigo. Tony. Em segundo lugar, 117. 117. Quinito. O Quinito aparece no sexto lugar. Então vai ser... O Eriksson. O Eriksson é o recordista, 126. Depois o Eric teve 3 anos. 126 jogos com o Vítor. Tony em segundo. E deve ser quem o terceiro? Já falamos sobre ele hoje. O Arthur Jorge? É o quarto. 41. Aí tem a seleção junto, não é? Exatamente, tem o Arthur Jorge tem o Benfica e a seleção. É o nosso amigo Jaime Pacheco. Pois é, o Pachequinho. 61 jogos. Pois, ele 61 jogos que o treinou. Lembro-me dele dizer-me uma vez num jogo que não mete a jogar, porque o Pimenta tinha-me vendido para... Tinha negociado a minha saída para o Logronhas. É sério? A sério, para a Espanha. E a minha venda foi por 300 mil contos na altura. 300 mil contos é muito dinheiro. 300 mil. Estou a falar certo? 300 mil contos, sim. Acho que sim. Sim, 300 mil contos. Será à volta de 1,5 milhão, é isso? 1,5 milhão de euros. É, 1 milhão e meio de 300 euros. mil. Só que eu tinha uma cláusula que eu tinha 60% do meu passe. Uhum. Ele não queria dar o meu 60%. Então eu não fui. Então vamos jogar, ele tira-me da equipa. Não me deixou jogar. Lixado comigo, não jogas mais. Personagem. Então a equipa não ganha e o Pacheco chama-me, mete-me a jogar e disse-me assim: olá, o filho, que o Pacheco usava aquela linguagem, tu a partir de agora até com uma perna partida jogas. Assim começámos a jogar. Grande Jaime. Já é. Vítor, neste lote ainda falta mencionar o Vítor Oliveira, aparece aqui no 7º lugar, e o Quinito. E o Quinito, para quem não o conheceu, como eu não o conhecia, devia ser uma personagem. Não conhecia o Quinito. Quer dizer, conheceu? Não. Isso era digno. Nunca entrevistei o Quinito. É das pessoas que eu acho que, se tiverem a oportunidade, devem entrevistar. Já tentei ele na altura, infelizmente. Ele agora acho que já começou a sair agora mais um bocadinho. Ele teve uma perda sim, familiar brutal, sim. irrecuperável para um pai, e a partir dali ele fugiu de toda a gente, mas acho que agora já começou a sair um bocadinho de casa. Ainda bem, mas eu acho que o Quirito devia deixar o registro dele, porque eu acho que deve ser das coisas mais espetaculares de ver o Quinito falar de futebol, porque era a pessoa mais leve que pode haver. As palestras dele começavam assim num jogo. Eu vou contar aqui uma história que, para a Taça de Portugal, nós perdemos 1-0 com o Benfica e nós vamos jogar à Luz. O Quinito vinha o
o massagista punha álcool, que ele tinha aquelas barbas, metia lá álcool e ele fazia. O Rui aprende-se. Isto hoje é que vai ser. Ora bem, isto é fácil. Nós vamos jogar 11 contra 10. E nós, 11 contra 10. 11 contra 10. Sim, tem o Thomas. Ele só joga para trás Ai, e o para Michael lado. Thomas. O Michael só joga para trás e para o lado. Portanto, esse gajo está fora do jogo. Nós temos que ganhar este jogo. Não é que o gajo vai fazer o golo. Ai. Vem para ali, o gajo entrar a dar, estou o golo. Perdemos um 0 com o golo. E assim, epá, ele, nunca mais diga esta merda. Pá. Então, é que ele só jogava mesmo para trás e para o lado. Não construía, não fazia, não arriscava. E é uma bola que eles vão e ele vai por ali a acompanhar. A entrar a dar um remate fraquico, rasteirico, golo, 1-0, ganhar-nos 1-0. E eu recordo-me dele, nós vamos jogar ao Benfica, lá. Vamos jogar 10 contra 11, caralho. Nós não jogamos nada. Aquilo era tudo, ele desvalorizava isto assim. Hoje vai ser fácil isto, fácil. Fácil, destes fracos. Grandioso. Fracos, estão fracos. Se vocês não ganharem estes gajos, não ganham ninguém. Eu entrava na relvada assim, e quem não joga neste relvado não joga lá ninguém. Tinha coisas inacreditáveis. Depois tinha aquelas histórias dele havia um senhor lá em Guimarães que estava mortinho de nos pagar um almoço, que hoje em dia quase sempre foi, e eu percebo que hoje em dia, quando eu falo hoje em dia, há coisas que nós não podemos ir buscar ao passado, não enquadra, nem deve enquadrar no futebol atual. Mas houve um senhor que andava mortinho, que era o Sr. Jorge, do Castelo, o Sr. Manuel, ou o Sr. Jorge, não recordo agora, que via os treinos todos do Vitória, tinha um restaurante. Sempre a querer-nos pagar uma arrosada de frango, sempre uma arrosada de frango. Então nós íamos jogar ao Sporting. E então, diz o Quirito, você quer pagar arrosada de frango? Marca amanhã que nós vamos almoçar aí e depois nós arrancamos para Lisboa, para o estádio, isto num sábado. O homem faz uma arrosada de frango, sabe como é que é? Aquele convidado nos copados. Claro que sim, claro que sim. Está bem, a seguir, siga Lisboa. Hoje era impensável, o treinador disse, antes de um jogo vamos ver uns copaços, não, era impossível, mas ele era tão descontraído naquilo, não há problema nenhum, amanhã nós chegamos lá, aqueles ganhos um caralho. E nós toca a comer a vir ao autocarro, cima a Lisboa, no dia a seguir, pumba, 3-2 no Sporting. Recorda-se que até o Oceano foi para a baliza. Lembro perfeitamente. Lembro perfeitamente. Tudo para ele era descontraído, não havia problemas nenhuns. Nada. E o grupo lidava bem com isso. Claro. Pois era isso. Para ele era sempre fácil. O jogo estava sempre ganho, porque assim, isto não jogou nada, pá. Depois vai o lateral esquerdo. Quando te vê para a frente de Vítor Baneiro, o gajo foge de ti. Está com medo, Espetacular. Depois ele tinha um adjunto que era o Sr. Manuel Ribeiro, que era uma pessoa espetacular. Foi o meu treinador. Foi? Espetacular. Se for o Manuel Ribeiro que depois... Caveiro. Então não é. O Manuel Ribeiro. Então não é. Eu tive o Manuel Ribeiro que trabalhou no Vitória Guimarães, foi meu treinador depois aqui no Marcelo Gomes da Costa. Professor. Também foi meu treinador, foi. E ele... Depois ele estava ali, aqui não há jogadores diferentes, e vinha o Sr. Manuel Ribeiro, depois começava a equipar, e ele é assim, ele não está a falar para ti, pá, ele é como um burro, tu é que mandas. O que diz? Ele mandava dar um recado, vou dizer isto aqui, mas tu vais por trás e dizes que faz o que quiser. Era fabuloso. Ele era demais, pá, inacreditável. Tudo normal, para ele não havia confusões. Vocês querem? Vá embora, não há problema nenhum, não há treino, pronto, siga. Tudo uma descontraída, só pelada. Sentava-se na bola com o cigarrito. Um gajo fazia um grande gol. Parou! Acabou, bora. Vamos embora. Acabar assim. Vamos embora, acabava o treino com um grande gol. Cigarrito, lá íamos embora. Grande personagem. Rui, a gente tem coisas para estamos aqui com mais de uma horinha já, portanto, as últimas 2, 3 perguntas. Não, estamos aqui a falar. Pá, a minha última era do Buffon, na minha cabeça. Do Buffon? Do Buffon foi já fiz, agora mais perguntas. E na cima eu lancei outra sobre o Portugal-Bélgica do gol, que eu estava lá. Sim. Lembro-me de sentir que poderíamos ter ido ao Mundial, não é? Poderíamos. Esse jogo era extremamente importante e falhámos ali. O que é que havia já agora? Diferenças? Não, digo diferenças na seleção. O que me contam é que naquele tempo, nos anos 90, as pessoas iam ver a seleção com as camisolas dos clubes. É verdade. E não era tanto não com a camisola. Olha, posso lhe dizer, e às vezes digo isso, e tenho em família, a seleção jogava cá e pouca gente da minha família ia ver o jogo. Eu tinha convites, dizia, não, está frio, está chuva e tal. Hoje em dia as pessoas pagam para ir ver a seleção, as pessoas lutam pela seleção e acreditam. Mudou o chip. Eu acho que aqui, numa primeira fase, sem o conseguir totalmente, o Carlos Queiroz, e depois o Scolari, acho que faz e consegue
pôr tudo a puxar para o mesmo sítio, todos a lutar por Portugal. A seleção, eu digo isto, mas digo isto e todos os jogadores que estiveram na seleção do meu tempo não me vão desmentir, porque 99.9 vão dizer a verdade. A seleção era quase um escape para nós. Isto é, nós jogávamos, a primeira coisa que nós fazíamos era levar uma carta do médico, precisávamos repousar 2-3 dias. Tínhamos excesso de jogos. Chegávamos ali à seleção, pá, o doutor mandou esta carta e tal. Pronto, então, 2-3 dias andávamos ali a correr, a fazer recuperação e tal. Blá, blá. Depois lá havia os jogos. Não havia o espírito de seleção. Porque nós tínhamos grandes jogadores. Nós temos aquela fornada que nós temos. O Vítor apanha aquele 89, 91. Eu, antes de mim, eu falo daquela geração dos Oliveiras, dos Diamantinos, dos Carlos Manuel, dos Chalanas, que fazem o Euro 84 isolado. Sim, que é das poucas coisas boas que há ali. Das coisas que se faz. Depois, percebe, as coisas faziam-se, aconteciam isoladamente. Nós tínhamos, esses jogadores eram um talento inacreditável. Claro. Fala do Oliveira, não sei se conheceu. O meu pai diz que foi dos maiores génios que viu hoje jogar em Portugal. Era um jogador completo, se fosse hoje era muito melhor ainda. Quer dizer, o Chalana era o Carlos Manuel, Diamantinos, e por aí fora, o Jordão, o Manuel Fernandes, aquelas gerações todas, os jogadores eram incríveis. Porquê? Porque a seleção não era levada a sério. Nós íamos à seleção, gostávamos de ir à seleção, porque contava mais uma internalização e tal, aquilo era para o currículo, mas não era um espírito assim, nós temos que ir ao Mundial. Vamos preparar e vamos criar as bases para isso. E a partir dessa altura começou-se a levar a seleção como uma coisa séria, muito séria. E vemos a forma como a Seleção Portuguesa de Futebol e a Federação trabalha agora. Claro. Portanto, agora temos dinâmicas muito fortes. Sim. E as coisas acontecem porque tem que acontecer, porque se trabalha para isso. E foi um bocadinho isso. Nós íamos lá quase como descontrair um bocadinho durante 10 dias num jogo. O jogo é contra quem? Se correr bem, vamos. Se não correr bem, também não há chatice nenhuma. A gente vai de férias. E era um bocadinho isso. Não era falta de profissionalismo, porque nós dávamos tudo, mas o foco não era... O que rodeava não era... O que rodeava não era o que se exige numa seleção nacional. E nós isso estávamos atrás dos outros. Vítor, Paneira, como é que surge a sua alcunha? Estava agora aqui a ver que não é o seu nome oficial, não é? Vítor Manuel Araújo. Paneira, o seu pai ou a sua família, não? É o pai do meu pai. O meu pai é filho de namoro e o pai dele era o Aníbal Paneira. Ok. Tinha padarias e não sei o quê. Então, o meu pai, porque era filho de namoro e sabiam que o meu pai era o Aníbal Paneira, começou a dizer, olha, o filho, aquele tal filho do Paneira, o Augusto Paneira. Portanto, eu quando começo a jogar, começo a dizer, aquele é filho do Paneira, do Augusto. Começaram-me a chamar Paneira. E eu não me importava e gosto. E fiquei Paneira. Espetacular. São estas histórias que de facto fazem o futebol. E eu por acaso eu pensava que era o mesmo nome, agora que eu estava aqui a ver Vítor Manuel Araújo. Vítor Manuel Costa Araújo. E fiquei Paneiro, portanto. É uma coisa que eu não me chatei, gostei e ficou. Para acabar da minha parte, este aqui é, portanto, 94, verão, o Benfica vai contratar aqui 2 jogadores, maravilhoso, sim. Acho eu, Michel Pradome. Há quem diga que é o melhor guarda-redes do Benfica. E eu continuo a dizer que para mim o melhor guarda-redes da história do Benfica, para mim, é o Manuel Bento. Manuel Bento, sim. Para mim, o Pradome está claramente como o segundo melhor. Um nível de outra dimensão. E este senhor que veio também muito conceituado. Era meu colega de balneário, equipávamos ao lado, era sempre uma festa logo de manhã. Ele vinha todo. Já vinha cheio de gás. Todo sujo, sempre com casacos de blazers todos penteados. Todo. Não, e era um jogador de muita qualidade. A equipa não ajudou. Foram aqui coisas que não ajudaram a funcionar muito bem isso aqui. Porque o Canis temos aqui João Pinto, não tínhamos, se olharmos Isaías, se olharmos aquelas equipinhas um bocadinho para trás, esta equipa a gente está um bocado diluído. Não é? O Rui Água já não jogava aqui, acho eu, pois não? Vamos no Benfica. O Rui Água já não estava cá, olhámos para esta equipa, temos o Moser ainda, temos o Abel Xavier, o Helder também, o Paulo Madeira, o Kennedy que também era um bom jogador, mas olhámos para isto depois, Isaías, já não era tão forte já como... não era aquela equipa que a gente olhava e dizia assim, aqui para meter estes 3 ou 4 na frente e vão ficar 3 ou 4 fora. Pois. Já é uma equipa mais diluída. Já não é uma boa equipa, mas não era das grandes equipas do Benfica. Vítor, olha, eu adorei. Espero que o Vítor tenha gostado. Espero que tenha respondido às expectativas. Completamente. Fintou-nos várias vezes. Fintou-nos várias vezes. No Destino de Saudade nós gostamos muito de preservar a memória dos nossos heróis. O Vítor é um deles.
É um gosto tê-lo aqui mesmo. Como sabe, o Rui é um dos nossos portadores da memória do futebol português. O Rui é um enciclopédia, quando soube falar os programas dele. E quando ele exige o Vítor Paneira, nós temos que arranjar o Vítor Paneira. Ele vai buscar coisas que ninguém se lembra, tem que ser mesmo uma enciclopédia ali dentro. Vítor, Rui, alguma mensagem final para o Vítor? Não, olha, sim, claro, uma mensagem, porque lembro-me de o ver muitas vezes na Luz, ia muito mais vezes ao José Alvalade, mas lembro-me muito bem de ir à Luz e de fazer parte destas equipas mágicas que, de facto, quando pensamos... Na atualidade há muita gente que fala seja Benfica, Porto ou Sporting, do jogador X ou jogador Y, e a minha tentação automática é voltar para o passado e pensar, mas este não jogava nos anos 90, era impossível, não é? Não tinha qualidade para... Tem qualidade, mas não tinha qualidade para... Não é o mesmo nível. Jogar na posição do Mozart, por exemplo, ou jogar na posição do Frasco. Lembro-me, há jogadores do Porto que às vezes me dizem da atualidade, esta pessoa viu o Frasco a jogar futebol. E eu falo do Frasco porque não era um jogador muito reconhecido. O meu pai... Mas era um... A proteger a bola, dizem que era dos melhores. O André ali... Claro, era muito bom. Então, às vezes penso nisso. E, obviamente, penso na dupla de extremos que o Benfica teve, que foi diabólica, era o Paneira e o Pacheco. De facto, eram muito rápidos, eram muito sabichões, e lembro-me de que eram sempre um tormento para qualquer defesa. E às vezes eu colocava-me na posição do defesa, porque havia muitas críticas, não é? Porque este defesa não teve bem. Sim, não teve bem, mas é preciso ver que do outro lado estava outra pessoa que se calhar era mais desequilibrada tecnicamente do que o defesa. Portanto, o defesa, à partida, já não ia com grandes expectativas, não é? E o jogo demonstrava isso mesmo. E o Paneira, o Pacheco, João Vieira Pinto, obviamente, Isaías, eram jogadores que conseguiam, com um lance, fazer o jogo. E essa era a magia do futebol. É haver um lance em 90 minutos em que tu fica, ok, já ganhei este bilhete, já paguei o bilhete, já está bom. E depois a sorte de jogar no Estádio da Luz, que é uma coisa no antigo, claro. E há bocado falavas disso, Pedro. Sim. Nunca lá entrou, perdeu. Nunca lá entrei. E lá muito era uma coisa... Já lamentei aqui várias vezes. Era assustador. Mágica mesmo, era uma coisa. E eu cheguei a ir ver treinos, e assim, sábado à tarde, e sábado de manhã, aliás, eu lembro de entrar pela rampa daquelas da Luz? Sim, da ambulância, né? Portanto, era uma rampa de carro, não uma rampa pedestre, digamos, e tu vias o céu, né? Começavas a subir a rampa, vias o céu, e depois, à medida que ias colocando assim, ias começando a ver o estádio vazio. E eu pensava, eu colocava sempre essa questão, jogar aqui, adorava, mas agora... como adversário ou como equipa da casa, como anfitrião, seja pelo Benfica ou pela seleção. E eu acho que como adversário daria mais gozo ainda, tipo naquela. Bora lá tentar. Se eu conseguir ganhar aqui, não é? Porque era isso. Era pesado. Jogar lá com o estádio cheio. Era muito, muito complicado. E só a entrada em campo assustava. Pois, imagino. O Porto utilizava uma estratégia. Porto, antigamente as equipas entravam separadas. Sim. E era muito mais bonito. Claro, eu gostava. Aí havia aquele impacto. O Porto que ficava no túnel à espera que a gente subisse para não sofrer aquele primeiro... Já se falava sobre isso. E eu lembro-me de ver um Benfica-Porto em 87, 3-1, 3 golos do Rui Águas e um do Gomes. Portanto, logo aí tive o filé mignon, não é? Camisas novos. Exatamente. Os goleadores marcaram. E o estádio estava muito mais do que 120 mil também. Muito mais. E senti isso. De facto, para jogar aqui deve ser maravilhoso para qualquer um. Não é? Fosse Porto ou Benfica, é maravilhoso. E até para os árbitros. Jogar ali... as portas abriam às 2 da tarde. Claro. Às 2 da tarde. O estádio às 4 e tal da tarde tinham 80 mil, 90 mil dentro do estádio. 4 horas antes. Sim, na Europa, nos Jogos Europeus. Era o fim do mundo. Às 2 horas. Luz foi a casa do Vítor Paneira há muitos anos, mas o Vítor foi muito feliz nas Antas. 0-2 César Brito e aquele cruzamento para o Rui Águas, que há pouco falava, contra a Holanda, que é das jogadas, eu estava lá no estádio. Sim. Esse cruzamento para o Rui Águas é finta e cruzamento. Tal finta que... Agora os extremos do pé trocado, não é? Usa-se muito agora os extremos. Mas na altura também se perdeu um bocadinho isso, não é? De ir à linha de fundo e cruzar bem. Cruzar bem. Antigamente nós tínhamos, chegando à linha, houve uma fase que não deixar os
dos extremos chegar à linha, porque era fatal chegar à linha quem tivesse qualidade, e o Jaime Pacheco, o Jaime Magalhães tinha. O Jaime também era dos bons, sim. E nós chegássemos à linha, nós normalmente decidíamos sempre muito bem, porque nunca estávamos a decidir com o pé contrário, portanto nós estávamos sempre, saíamos, driblávamos e víamos o jogo de frente. Claro. E era muito mais fácil colocar a bola. Hoje em dia não. O que é que eles fazem? Vêm procurar o pé mais forte, para o remate, para dentro, para ir para dentro para finalizar ao ângulo mais, ou então cortar as bolas para a zona do segundo posto. Fechando-lhe e bloqueando ali, são obrigados sempre a fugir para dentro. Há jogadores que ainda conseguem desbloquear, mas é complicado. Mas é raro. Agora tenho saudades de um extremo, não é a moda antiga, um extremo jogar no seu corredor e cruzar, não é? Era uma arma interessante. Mas enfim. Eu contava às vezes que conseguia ir à linha, sabe? Eu fazia isso. Contava às vezes que... contava assim, quantas vezes vou conseguir ir à linha. Claro. Isso é engraçado. Devia ser mais 10 por jogo, imagino eu. Havia jogos que era outros, era mais complicado. Mas é assim, vou ver quantas vezes vou conseguir ir à linha. Fazia esse exercício comigo. Muito giro. É verdade. Vítor, boas festas. Muito obrigado. Espero que tenha gostado, que se tenha divertido, acima de tudo, claro, que era o nosso objetivo. Foi um gosto imenso. Para já, vocês estão na vanguarda do futebol, o que é o 0-0. É um mecanismo que toda a gente utiliza no futebol, não há ninguém que não utilize. Depois estar aqui com o Rui, que é e o saudoso pai dele, que era uma pessoa que todos nós no futebol, antigamente os jogadores admirávamos e respeitávamos, que antigamente o jornalismo para os futebolistas não era fácil, porque nós cultivávamos uma imagem que o jornalista não é amigo, é inimigo, deve saber disso, mas nós tivemos sempre muito respeito pelo Rui Tovar, porque era uma pessoa que percebia e que era uma pessoa isenta, mesmo sabendo que tinham, como todos os jornalistas têm, que é uma coisa indiscutível. Todos os árbitros têm, todos os jogadores têm um clube, agora toda a gente tem a partir não tem nada. A partir do momento que gostamos de futebol, será normal, não é? Se estamos no futebol, nós tivemos de ter um clube, e gostamos de um clube, ou gostamos mais, ou gostamos menos, mas temos um Isso clube. É indiscutível. E nós sabíamos qual era a cor clubística dele, mas não, sempre uma grande pessoa, uma grande referência, e a homenagem que lhe presto é isso, que todos os jogadores tínhamos um grande respeito por ele. Obrigado. Tínhamos um grande respeito por ele. Eu sei disso. Senhor Rui, Senhor Vítor, muito obrigado, espero que tenham gostado. Foi dos destinos de saudade mais especiais que nós tivemos aqui, por culpa do Vítor, obviamente. Portanto, boas festas, bom Natal, um bom ano. Nós voltamos em 2024 com, se calhar só nós vezes à mesa para começar o ano, não é? Vítor, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Obrigado, toda a sorte para a sua família e para a sua carreira também. Muito obrigado para vocês também, um bom Natal. Obrigado.